A gente falava mais cedo, né, Thiago, que ele foi muito homenageado enquanto ainda estava vivo pelas pessoas, muito reconhecido pelo trabalho dele, né? E é tão difícil, assim, quando a gente pensa numa personalidade desse tamanho, como é que a gente faz uma homenagem à altura do Zagallo, né? É muito complicado, mas a gente está aqui tentando fazer não só uma despedida, mas uma homenagem do jeito que ele merece. E foram muitos anos de Zagallo no futebol, né? É claro, muitas histórias também. Em 2021, quando o Zagallo completou 90 anos, o Esporte Espetacular fez uma homenagem. Nós reunimos pessoas que conviveram com o Zagallo para contar curiosidades sobre a vida do velho Lobo. E adivinha quantas histórias vamos contar aqui? Não é possível. 13, claro. Aí tudo pronto e vamos para o início do jogo. Brasil e Costa Rica. Mexe na bola a seleção brasileira. Começa o jogo em Santa Cruz de la Sierra. Começa o Brasil correndo atrás de um título inédito. O Zagallo, que tinha sido campeão com o Parreira em 94 e a seleção tinha virado uma página de 24 anos sem ganhar, você imagina que um cara do tamanho do Zagallo ia estar muito bem, né? Se preparando para a Copa do Mundo, mas não é o que acontece. Ele chega já trazendo um desgaste de várias competições, jogos anteriores, e o Zagallo chega pressionado na Copa América. Então havia um movimento realmente, um desejo de que o Vanderlei em algum momento assumisse a seleção. E o Zagallo sempre foi muito reativo. Todo mundo que chega no topo é porque ele é importante, certo? E isso incomoda muita gente. Porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer detonar? Se você olha para os resultados daquela Copa América, você vê algo muito parecido com a perfeição dos números, né? 7 para o Brasil, 0 para o Peru. A seleção brasileira está classificada para a grande final contra a Bolívia. Aí vem a Bolívia, aí vem a seleção brasileira, aí vem os times a campo. A seleção brasileira que começou a entrar em campo assim, de mãos dadas. O adversário era a Bolívia, então vencer a Bolívia em La Paz, naquele último jogo, era algo muito mais difícil do que se imagina nos dias de hoje. Olha a chance brasileira dele, é bater pro gol, Ronaldinho, perna esquerda, bateu, gol, terceiro gol brasileiro, Zé Roberto bateu, gol, acabou, aí Zagallo, o Brasil é campeão. Nós todos ali, maltratados pela altitude, com dor de cabeça, doidos para nos livrar daquela situação. E eu via o Zagallo com uma expressão muito tensa e com uma coloração meio roxa, assim, meio arroxeado, né? E eu me aproximo dele antes de começar a entrevista. Daí o Zagallo conquistando outro título inédito, tiro, Marcos. E pergunto a ele, dá pra falar, Zagallo? Perguntando se estava ok pra ele falar. Ele assim, sim, posso falar assim, vou falar. Como é que não? Dá pra falar assim. Ganhamos. Com dificuldade. Não tínhamos a mesma velocidade. Respira, Zagallo. Respira, Zagallo. Mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Acabou virando uma grande marca do Zagallo. Eu já vi pessoas se aproximarem do Zagallo e pedirem um vídeo pra ele. Pô, fala aí pra mim, você vai ter que me engolir. Ele, você vai ter que me engolir. Inclusive, quando o Zagallo falou aquela frase famosa, vocês vão ter que me engolir, ele me incluiu nessa lista. O Zagallo é produto da Tijuca dos anos ali 40, né? Quando ele começou no futebol. A Tijuca é um bairro que todo tijucano, de modo geral, é muito orgulhoso, né? E próximo ao Maracanã. A Tijuca se expandiu, virou a Grande Tijuca, e o Maracanã, para alguns, é parte da Tijuca. O América era o clube da Tijuca. Então o Zagallo virou sócio do América, o pai dele era sócio do América, e ele praticou vários esportes, mas se destacou antes do futebol no tênis de mesa. Chegou a ganhar título, se não me engano, não título de primeira divisão, mas título de tênis de mesa juvenil. Os
mais jovens conhecem, ouviram falar do Zagallo como técnico. Mas antes de se transformar em técnico, o Zagallo teve uma carreira sensacional como jogador. Para o arco, livre para Zagallo, Nenê na área seca. Entra Zagallo, prepara-se da esquerda, vai tirar. Gol! Zagallo marca o seu primeiro gol na Copa do... Então o Zagallo foi bicampeão do mundo. 58 e 62. Ídolo do Flamengo. Ídolo do Botafogo. Mas antes do futebol, ele começou no tênis de mesa. Olha, eu joguei 40 jogos na seleção brasileira, marquei 22 gols, mas nas Copas eu não tive sorte. 58, antes de a Suécia, nós jogamos 2 jogos na Itália. Estava como titular, né? Levei um trombaço no tornozelo direito. Uma semana depois ia começar a Copa e eu só fazendo tratamento com gelo e com aquilo, e o tornozelo não ficou bom. E o Zagallo entrou. Foi aí que a seleção ganhou a Copa. Brasil, campeão mundial de futebol. Vitória de 5-2. O Maracanã acontece na Suécia. 62 foi o joelho, foi no Maracanã. Correndo, tem uma torção no joelho que foi uma coisa realmente... Então, o treinador, com muita razão, preferiu o jogador que tivesse 100%, né? E o Zagallo entrou. Zagallo prepara, fica esquerdo de cabeça para o arco. Animou-se, Pelé. Executa o segundo, vem Zagallo livre, cabeceia. Eu tive que me sagrar bicampeão mundial sem jogar. Brasil, bicampeão mundial. Abram aulas para passar. Eu joguei com ele, Garrincha, Didi, Jairzinho, Amarildo e Zagallo. No próprio futebol hoje não existe um jogador que tinha um condicionamento aeróbico, anaeróbico, como o Zagallo desenvolvia, né? O Garrincha chamava o Zagallo de vermelhão. O Zagallo transformava a cor dele jogando, né? Parecia um camarão. Ele corria muito, ele ficava vermelho, poxa. O Zagallo, eu acho que ele nunca conheceu praia na vida dele. Zagallo, de que política você é partidário para o comportamento do público em relação à seleção brasileira? Bom, nós temos que ser humildes, já que a humildade faz parte, assim, de um trabalho de sucesso. Eu conheci o Zagallo na Copa de 70 e por isso são 51 anos, me considero um privilegiado. Eu me lembro no Fluminense, em 71, o Botafogo tinha uma verdadeira seleção brasileira, né? Aí chegou o diretor do Fluminense e o Flávio, que era o grande nome, a grande contratação, estava na reserva, que ele não se acertou jogar com o Zagallo e ele não impôs, ele sugeriu ao Zagallo: ô Zagallo, já que a gente já perdeu o campeonato, vamos ver se a gente coloca o Flávio, pelo menos num jogo, para a gente poder vendê-lo. O Zagallo, o quê? Não acabou não. Mas vamos ganhar. O Botafogo tinha que perder 2 jogos. Perdeu para o Flamengo e nós fomos na final com 1 ponto de diferença. E ganhamos de 1-0 e fomos campeões. O Fluminense mostrou com humildade que pode se levantar um campeonato. E aí está a resposta. 2 vezes campeão do mundo como jogador, campeão do mundo como treinador, finalista em 98. Ninguém tem no Brasil uma história tão bonita, tão positiva como o Zagallo dirigindo o futebol no Brasil. Minha história com o Zagallo é na semifinal da Copa do Mundo de 1970 contra o Uruguai, um momento complicado, o Brasil perdia 1-0, meu mestre pensando ali em me substituir, talvez entrasse o Paulo César ou quem sabe o Edu no meu lugar, para deixar a seleção um pouco mais ofensiva. Aí o Gerson e o Carlos Alberto conversando com o Zagallo, falaram: vamos fazer uma tentativa antes dessa substituição, vamos adiantar o Clodoaldo, eu fico um pouco mais. Então eu comecei a me lançar no lançamento genial do meu amigo e gênio também, Tostão, me deixou na cara do gol e ali eu tive a felicidade de empatar o jogo fazendo 1-1. Clodoaldo, Brasil no ataque, Tostão, vamos minha gente! Que bola, Clodoaldo! Olha lá! E a equipe voltou ao segundo tempo, fez um segundo tempo maravilhoso, viramos o jogo 3-1. E eu falei com o Zagallo, falei: você é um homem de sorte mesmo. Que eu ia sair do jogo, não sei o que poderia ter acontecido, mas uma vez o 13 do Zagallo funcionou.
fazendo a novela Mandala, que era um grande sucesso da TV Globo. O personagem era um bicheiro, né? Um bicheiro romântico, né? Ficaram encantados com esse personagem. Na época, no Bangu, o Castor de Andrade, o Carlinhos Maracanã. Nessa época, o Zagallo estava, por acaso, treinando o Bangu. Era uma homenagem, né? Nós estávamos homenageando o Zagallo. Tanta animação é para agradecer ao Zagallo por ter treinado o Bangu no Campeonato Carioca. Até placa de agradecimento foi feita. Até brincar no negócio da minha deusa com ele e tal, não sei o quê. E eu fico grato por tudo aquilo que o Bangu fez por mim num dia como esse, um dia de festa, depois de nós não termos conquistado nada. Você não precisa conquistar mais nada, você já conquistou tudo que tinha que conquistar. Já não vou... Só não conquistou jogar. Só não conquistou minha deusa. Agora fala bem. Só não levou a minha deusa. Já não vou falar mais nada. A Zagallo tinha que ser tombado, né? Tinha que ser tombado. É um símbolo brasileiro. Eu tive a honra na Copa de 86 de ter Zagallo como comentarista. Isso é um privilégio, uma coisa espetacular. Bem, amigos da Rede Globo, nós também estamos chegando aqui na Azteca para a cerimônia de abertura da Copa. Zagallo, Osmar, Minelli... E era a volta dele pro México, né? Depois da Copa de 70. Então me lembro de almoços e jantares junto com o Minelli, com o Zagallo. E o Zagallo contando histórias da Copa de 70. Com lágrimas nos olhos. E era o amor que ele sempre teve pela seleção. Eu acho que a seleção brasileira tem que entrar com seriedade dentro de campo. Nós tivemos um exemplo ontem da Rússia. E com seriedade nós vamos obter uma grande vitória diante da Polônia. Eu me lembro de um jogo especificamente, uma goleada da Dinamarca em cima do Uruguai, quando o mundo viu pela primeira vez o 3-5-2. Rapidinho, o Zagallo identificou. Rapidinho falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui. O Montenegro disse depois, pra que 4 zagueiros se todo mundo ataca com 2? Eu quero 5 no meio campo, que é lá que se ganha o jogo. É o Kerr, perna esquerda, bateu. Gol! É a jogada mortífera desse time da Dinamarca. O Zagallo representa entrega, uma vida de amor pelo futebol, uma vida de amor pela seleção brasileira. Mas tem um momento que marca o que é Zagallo. Ele conversando com os jogadores antes da decisão nos pênaltis da semifinal da Copa do Mundo de 98 contra a Holanda. É absolutamente fantástico. Eu nunca vi nada parecido. Vamos acreditar, hein? Vamos acreditar, Ronaldo. Vamos acreditar, hein? Vamos lá, irmão. Vamos acreditar, hein? Vamos ganhar isso, hein? Vai dar certo. Vamos ganhar isso, hein? Quando ele falava com a gente, parecia que ele já sabia o resultado, porque ele falava com uma certeza, nós vamos ganhar, acreditem, nós vamos ganhar. E aí aquela imagem assim que ele vem, me pega no meu rosto assim, cara, me dá uma chacoalhada assim tão grande assim, porra, eu vou ter que fazer alguma coisa mesmo, né, cara, porque depois dessa acordada aqui eu tô pronto. Vai partir Goku, na perna esquerda, ele tá parado! Que é sua, Tafarel! Não foi só o falar, o gestual, mas tinha um vento em Marcelo que era brincadeira. Durante o jogo, assim, um vento assim, que incomodava no jogo. E depois daquela hora ali das cobranças do pênalti, antes das cobranças, aquele cabelo dele que ele tinha pouco na cabeça, ele fazia um... parecia uma criva que ficava aqui, ó, papá. E aí, junto com aquela imagem dele, assim, de vibração, a gente... Ronaldo é boa, pé direito contra o Tafarel, partiu, bateu, Tafarel! Sai, que é sua, Tafarel!
Zagallo, seu choro é lindo, Zagallo. Seu choro é bonito, seu choro emociona, porque é o choro de alguém que sempre acreditou. Isso era o Zagallo, essa vibração que vinha dele, não era uma coisa assim para uma imagem, não era para um momento assim, para, sabe, a coisa normal que o pessoal vai, abraça, dá apoio. Foi muito legal assim ter esses momentos com o Zagallo. Quando eu fui para o Flamengo com ele em 2001, já existia um grupo montado do clube, uma comissão técnica fixa, e ele falou para mim: Prima, você quer ir comigo para o Flamengo, mas você vai como meu auxiliar técnico. Eu falei: Zagallo, com você eu trabalho em qualquer lugar. Como eu precisava auxiliar ele durante o jogo, eu achava melhor ficar em cima, nas cabines de rádio. Nós falamos: Zagallo, tem que usar o celular. Se o celular não estiver pegando, tem um radinho. Então, muitas vezes, naquele jogo contra o Vasco, eu sempre alertava: Zagallo, fala pro Alessandro não subir mais. E eu via que o Vasco procurava espetar as bolas atrás do Alessandro, onde tinha, às vezes, o Alessandro atacava e não tinha um retorno tão rápido. Euler pode empatar o jogo, adiantou, Júlio César saiu, Euler driblou, tentou jogar no Viola, a bola foi tocada para escanteio. Ele é devoto de Santo Antônio, né? Então, ele carregava o Santo Antônio dele com ele. Naquele jogo lá, ele estava com ele no bolso dele. Faltavam 2 minutos, 1 minuto. Ele estava no bolso guardado. Aí eu digo assim: vou segurar ele agora. Ele vai ajudar. Vai para a cobrança Petkovic. Bate muito bem, já fez 9 gols de falta com a camisa do Flamengo. Petkovic para falta, cobrança! Minha mãe é devota de Santo Antônio, que é 13 de junho. Então, meu pai foi convidado lá no juvenil do Botafogo para ser técnico do profissional. E ele botou a camisa 13 nas costas, começou a ganhar, tudo virou 13. Meu pai vai somar uma frase, é 13. Quando tu olha, tem um carro na nossa frente que é 1313. E graças a Deus que o 13 está presente na nossa vida. Meu avô sempre me contou e me falou com muito orgulho sobre o Zagallo, o velho lobo. Ele sempre contava algumas histórias com alguns lances marcantes, enfim. O meu avô me dava muitos álbuns, muitos pacotinhos para abrir, então assim, desde pequeno eu já era apaixonado. E estava procurando na internet algumas figurinhas e encontrei a de 1958, de um álbum da Suécia, né, que foi o país sede da Copa, e achei a figurinha do Zagallo. Aí assim, falei: pô, eu gosto de desafios, né? Vou tentar chegar no Zagallo de algum jeito para pedir para ele autografar essa figurinha para dar de presente pro meu avô. Meu avô, hoje, ele ainda é vivo, tem 92 anos, a paixão pelo futebol dele ainda continua. É o Matheus, né? O avô era meu fã e mais um. Antes de entrar no América, eu joguei no Maguari e América Júnior. Eram dois times de pelada. Minha posição, que eu jogava no Maguari e no América Júnior, era na meia. E eu tinha na cabeça chegar à seleção. E eu mudei de posição de 10, camisa 10, passei para 11, que era a ponta esquerda. Eu digo: com a 10 eu não vou chegar na seleção, não. Mas com a 11... eu tenho chance. A seleção, na minha vida de futebol, foi tudo. É o máximo que você pode chegar. Eu fui, de fato, o único no mundo. Isso eu tenho que repetir. No mundo, porque só tem um brasileiro que conseguiu 4 títulos como jogador, 58, 62, 70 como técnico e de 94